aí galera, estamos aqui em mais um vídeo, eu sou o Jason e agora eu vou começar aqui uma espécie de nova série, né, mais ou menos num formato meio velho, né, a gente não ficar órfão daquele formato que eu tinha feito no Fala Mais Desenha, onde eu mostrava o processo de uma arte que eu estava fazendo e conversava com vocês. Agora que eu Fala Mais Desenha mudou para um formato que eu acho mais interessante, eu resolvi transformar esse formato aqui em uma espécie de vlog onde eu vou poder me abrir com vocês e falar sobre outras coisas, sobre outros temas que não estão necessariamente relacionados com produção de quadrinho, com todas essas coisas habituais, que é algo que eu já queria fazer aqui no canal, né, como eu disse no vlog que saiu aí em dezembro. Então vamos começar por aqui. Eu vou falar hoje sobre o filme Conta Comigo, né, do inglês Stand By Me. É um filme muito legal que eu assisti recentemente. E não que esse quadro realmente vai ser só para falar sobre filmes ou sobre coisas do tipo, mas é que eu fiquei com vontade de falar sobre esse filme e eu acho que é um bom tema para começar esse quadro, porque por mais que ainda seja algo um pouco não relacionado com quadrinhos em si, ele tá ali um pouco interligado sim, porque tem um motivo pelo qual eu fiquei com vontade de falar desse filme aqui com vocês e vocês vão entender esse motivo logo logo. Eu resolvi assistir, né, o Conta Comigo, ele é um filme bem antiguinho, mas é porque eu tô fazendo uma espécie de maratona de filmes clássicos, né? Esses filmes que todo mundo assistiu e que você vê vários canais do YouTube e pessoas assim recomendando, mas que eles não eram da minha época, então eu não peguei eles pra assistir em locadora ou coisa do tipo, ou não passou na TV na minha época, e eu acabei não vendo esses filmes, então eu resolvi pegar todos esses filmes que a galera fala que é um filme clássico, que é um filme ótimo, excelente, que todo mundo deveria ver, e realmente pegar e assistir, e analisar porque que eles são tão bons e coisas do tipo, aí exercitando aquilo que eu já falei pra vocês sobre o olhar crítico, né, que é você ver algo e não simplesmente consumir aquilo como um simples espectador, mas você analisar e trazer isso para você de alguma forma, não só para sua vida pessoal, que é sempre o objetivo, né, de quase toda a produção audiovisual ou mesmo escrita, que nem os quadrinhos que a gente faz, né, mas também trazer para o lado profissional, que é exatamente poder aplicar essas mesmas qualidades nas minhas próprias produções e por aí vai. E o motivo para falar do Conta Comigo, né, é exatamente que eu exercitei um pouco dessa visão crítica que eu acabei de falar, e eu pude absorver algumas coisas do filme que eu achei interessante poder compartilhar aqui com vocês, o que eu entendi do filme, o que eu pude captar e o que esse filme pode ensinar, o que esse filme pode ensinar pra gente. Eu vou começar aqui então com a sinopse do filme, né? Vale dizer que o filme ele é uma adaptação, né, de um conto feito pelo Stephen King. Talvez vocês já conhecem o Stephen King pela obra It, A Coisa, ou outras obras como Louca Obsessão, aquele do Carro Assassino também é obra dele. Stephen King realmente é uma máquina de escrever livros de terror principalmente, mas não só de terror. E o Conta Comigo entra nessa vibe, né, de não ser de terror. Ele não é um livro em si, né, inteiro, ele é um conto, como eu disse, e o nome do conto é The Body, que significa o corpo, né, traduzindo para a nossa língua. Basicamente é a história de algumas crianças, né, 4 crianças que vivem numa vila mega isolada, num vilarejinho assim bem pequeno e tal, no meio da roça. Eles acabam descobrindo que um garoto sumiu e tal, um garoto sumiu nessa vila, isso foi noticiado no jornal e tudo mais, só que eles acabam descobrindo a localização do corpo desse garoto através de uma gangue de marginais lá que acabou vendo o corpo, mas resolveu não falar pra ninguém. Eles ouviram, ficaram sabendo onde o garoto estava e decidiram ir atrás desse garoto morto para meio que quebrar um pouco o tédio mesmo que era viver naquela vilinha pequena, né? Fazer algo completamente novo, ao mesmo tempo em que eles poderiam se tornar heróis, né? Se eles achassem o garoto que estava sumido já há alguns dias, e aí eles apareceriam no jornal e etc. Então meio que esse é o objetivo deles, como eu disse, é um roteiro bem simples, apesar de ser uma ideia bem interessante, né? Você pensar assim, são 4 crianças que estão indo procurar um cadáver, enfim. Mas quando você pensa nessa história, você pensa que realmente não tem muita trama, não tem muito o que acontecer, e não tem mesmo. É um desses casos onde eu digo uma ideia em si, ela pode ser trabalhada de várias formas possíveis e que a ideia em si não é o ponto positivo, né, o foco positivo de uma obra, e sim como você trabalha ela. A ideia do Conta Comigo não é uma ideia que você pensa como algo maravilhoso, mas o desenvolvimento da história, ou como essa ideia é trabalhada, é muito bom de verdade. Não existem mega reviravoltas, não existe uma trama muito complexa, não existe muito nada além disso, de 4 garotos indo atrás de um cadáver.
A história ela é totalmente sobre desenvolvimento de personagens, e isso que chama a atenção, e isso que foi o principal motivo pelo qual eu quis trazer aqui essa análise do filme Conta Comigo. Exatamente porque ele, vamos dizer, é um exemplo bem fiel daquilo que eu já disse em alguns vídeos para vocês, de que a ideia em si não vale nada, e sim como você trabalha ela, e o quão é importante você desenvolver seus personagens, exatamente porque o único ponto, vamos dizer assim, em que Conta Comigo trabalha é em cima dos seus personagens. Eles são totalmente a base da história. E se você tirar eles, você não tem basicamente nada. Você não tem absolutamente nada, no caso. Ao longo dessa viagem que eles vão fazendo, né, no meio da floresta e tal, pra achar, né, o cadáver desse garoto, você vai descobrindo mais sobre os personagens. Eles vão crescendo pra você ali, você vai entendendo mais quem são eles e quais são os traços da personalidade deles, como esses traços se formaram e esse tipo de coisa. É inevitável que ao longo da trama você queira se tornar meio que amigo deles e que você se sinta parte daquele grupo ali. Se você é mais velho, provavelmente você lembra da sua infância e dos seus amigos e tudo mais, já que são um grupo de garotos de por volta de 10, 12 anos por aí. E acho que se você é criança, você se identifica ainda mais com eles, com os e coisas do tipo. É claro que o filme é datado e a obra do Stephen King é mais datada ainda, né? De um tema bem passado, era quase que normal crianças fumarem. Enfim, o garoto, dos personagens, ele pega a arma do pai em um momento. Então tem várias coisas que são, vamos dizer, politicamente incorretas, mas que são mega presentes em quase todas as obras do Stephen King. Se você lê o Stephen King, se você lê Stephen King, você vai ver que isso é um tema bem recorrente nas obras dele, essa questão, você pega o It, a coisa, as crianças fumam lá também, tem toda uma discussão sobre a infância mesmo, sobre esses detalhes, essas coisas que não deveria ser certo ou que não deveria ser feito, mas que as crianças acabam fazendo por influência dos adultos. Vamos dizer que é uma discussão que as obras dele não discutem mesmo, não abrem esse tema, mas elas mostram ali e te colocam a pensar sobre isso. Eu fico na dúvida se isso é porque realmente era algo comum nos Estados Unidos na época onde ele escreve, né, onde se passa os livros que ele escreve, ou se é realmente uma espécie de crítica a essa cópia que as crianças têm dos adultos, né? Se os adultos não fizessem isso, as crianças não teriam vontade de fazer também. Enfim, isso já foge um pouco do tema que eu queria abordar, mas acho que é um aspecto interessante para a gente analisar do filme. Como eu disse, são outras leituras que a gente tem da obra que não estão necessariamente explícitas, né, com palavras e coisas do tipo, mas que você consegue absorver e refletir a respeito. Essa, para mim, é uma das funções mais interessantes de qualquer obra, de qualquer história, filme, quadrinho, o jogo, coisa do tipo. É exatamente você conseguir absorver coisas que não necessariamente estão ditas ali. Mas voltando, então, como eu disse, é uma história sobre personagens. A gente tem essas 4 crianças, né, os 4 personagens, e cada um deles tem várias características que tornam eles especiais e interessantes para a gente acompanhar ao longo dessa história e o que te mantém entretido, né, e preso do começo até o final do filme. Eu vou descrever aqui um pouco de como são essas personalidades, o que você descobre sobre elas. O protagonista do filme é o Gordy LaChance. Gordy LaChance. Ele acabou de sofrer uma espécie de trauma, né, na família, assim, como posso dizer, uma espécie de... Eu esqueci a palavra, simplesmente fugiu da minha cabeça agora. Mas enfim, aconteceu esse trauma na família dele, que foi a morte do irmão dele. O irmão dele era quase que a figura central da família dele, porque ele era esportista e tal, e nas famílias americanas esse lance, o lance com o esporte é algo muito presente, assim, muito forte, né? Porque você pode ficar mega rico, você vai ter vaga na faculdade. Faculdade nos Estados Unidos é uma coisa absurdamente cara, então é comum, né, você ver pais já guardarem dinheiro, fazerem poupanças desde o momento em que eles sabem que, tipo assim, ó, a gente tá grávido, então já vamos começar a poupar dinheiro pra faculdade, porque é assim, caro nesse nível, assim, você tem que poupar a vida inteira. Os 18 anos do seu filho você tem que estar poupando pra poder pôr ele na faculdade. Então, se o seu filho se interessa por esportes, geralmente ele consegue uma bolsa na faculdade, coisa do tipo, vai se tornar algo mais famoso e pode realmente vir a se tornar um jogador profissional e ganhar bastante dinheiro. Então é algo que os americanos, com esse espírito competitivo que eles têm naturalmente, acabam estimulando muito. E como o irmão do Gordy, ele era... É muito estranho falar Gordy, porque fica parecendo que eu tô falando gore, né? De violência extrema e tal, esses negócios com sangue pra cacete. Mas enfim. O irmão dele era esportista, né? E era um bom esportista, então o pai dele, principalmente, né? O pai deles, focava muito o centro da família nele, acabava mal dando atenção pro Gordy.
E quando o irmão dele morre, o Gory acaba sendo jogado mais de lado ainda. Ele adorava, né, o irmão dele, porque apesar do irmão dele ser esse centro, assim, ele dava muita atenção pro Gory. E ele tinha essa figura do irmão dele como um herói, né? Como a única pessoa ali na casa dele que realmente dava alguma atenção pra ele. Quando o irmão dele se vai, nenhuma atenção sobra pra ele, ele acaba ficando mega solto e como se fosse um fantasma dentro da própria casa. Esse tema, não sei se eles pegaram diretamente do conto isso, porque é idêntica à história do protagonista do It, né? A coisa. Se você já leu ou viu o filme, deve saber. O personagem principal teve o irmão morto, né? No caso, pelo palhaço. E aí, na casa dele, por causa dessa tragédia. Tragédia, era essa a palavra que eu queria usar aquela hora. Tinha ocorrido uma tragédia na família dele. Enfim, por causa dessa tragédia da morte do irmão dele, os pais dele acabam mal dando atenção pro protagonista do It. E aí ele fica meio que traumatizado com isso. É basicamente o mesmo personagem. Como eu disse, eu não sei se eles pegaram isso do conto, eu não li o conto, ou se eles realmente gostaram, queriam adaptar It e não puderam, e aí resolveram pegar o protagonista do It e transpor pro Conta Comigo. Assim como todos os personagens protagonistas do Stephen King, o Gory, ele gosta de escrever e ele quer ser escritor, né? Todos os personagens protagonistas de praticamente todos os livros do Stephen King são escritores, enfim, ele não consegue fazer protagonista que não seja escritor. E aí você tem essa questão dele gostar de criar histórias e coisas do tipo, e o irmão dele era o único que lia as histórias dele. Então depois que o irmão dele se vai, ele fica nessa dúvida se ele quer continuar escrevendo ou não, exatamente porque ele não tinha outros leitores, né? Pelo menos é isso que a história dá a entender. Seguindo pra frente, a gente tem o melhor amigo do Gory, que é o Chris Chambers. O Chris Chambers é o personagem que ele é meio que o cabeça desse grupo, né? Ele que decide ir atrás do corpo, apesar de não ter sido ele que ficou sabendo primeiramente do corpo, mas ele que decide reunir os garotos pra ir procurar esse cadáver. Ele que pega a arma do pai, que eu falei no começo do vídeo, ou na metade do vídeo, sei lá. Ele acaba pegando a arma do pai meio que pra se defender ali, né? Podem ter animais selvagens e coisas do tipo na floresta, já que o garoto tá lá no meio de uma floresta. Ele acaba liderando todo mundo para fazer isso. O Chris, ele é meio complexado porque ele vem de uma família de, vamos dizer assim, de marginais, né? São pessoas que, sei lá, o pai dele ou alguém assim já foi preso, o irmão ou coisa do tipo, já se meteram em várias confusões e esse tipo de coisa. A família dele é bem pobre também. A família Chambers, né? Ele é um Chris Chambers, sobre o nome dele. A família Chambers inteira acaba levando essa alcunha de que eles são mais os favelados ali, a galera que não presta, não sei o quê. Fica exatamente essa alcunha negativa. E o Chris, ele cresce com um pouco, né? Sendo um pouco marginal, roubando uma coisa aqui, outra ali, assim, mas o que dá a entender ao longo da história é onde, vamos dizer, termina essa questão de ele é um marginal de verdade ou ele é marginal porque as pessoas marginalizam ele. Então é como se ele fosse se comportar à altura do que acham, do que acreditam nele, do que chamam ele. É uma relação bem complexa assim pra mente, né? Tipo de uma criança de 10, 12 anos, que é o caso, a idade que o personagem tem. E, como eu disse, é uma história que se trata totalmente sobre desenvolvimento de personagens. E ao longo da história, você vai crescendo o Chris como esse garoto que não liga pra nada e tal. Quando ele aparece com a arma do pai, você vê que ele já não é muito boa influência. Os pais do Gory já dizem que ele não é boa influência exatamente por causa desse estigma que tem sobre a família Chambers na vila, né? A vila pequena, todo mundo se conhece, tem todo esse problema de fofoca e tudo mais, e daí a galera fala mal de alguém. E a família Chambers acaba levando isso, e o Chris, que é o membro mais novo dessa família, ele na escola e tal acaba sofrendo esse estigma mais pesadamente ainda. E aí fica nessa treta mental que ele tem consigo mesmo, de ele achar que ele simplesmente não vai conseguir sair disso, né? Que ele não tem como se tornar algo melhor, exatamente porque todo mundo ao redor dele, os adultos, as crianças, todo mundo que está ao redor dele sempre diz que ele é um marginalzinho. E é só isso, então você vê que ele tem até um pensamento, né? Chega perto do final do filme e ele fala assim, acho que eu nunca vou sair daqui, né? Vou morrer nessa vilazinha, nunca vou conseguir fazer nada da vida. Exatamente por conta desse peso que a sociedade joga em cima dele, só por ele ter nascido nessa família. Depois a gente tem, né, o carinha que foi quem ficou sabendo do cadáver e resolveu contar para os amigos, né? Que é o Vern Tessio. Não sei se é Tessio, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele. Mas o primeiro nome dele é bem engraçado também, é Vern. Não é Verme, é Vern, com N.
Ele é o personagem menos explorado da trama pra mim, pelo menos o que eu achei assim à primeira vista, talvez porque os outros personagens têm várias peculiaridades, assim, vamos dizer, mais chamativas, e aí as peculiaridades do Verne acabaram passando um pouco despercebidas numa primeira visão do filme. Ele é um gordinho e ele é bem trabalhado nesse estigma de ser o gordinho, medroso e tal. Então ele é o mais ignorado ali dos três. Os três acabam tomando, os outros três, né, acabam tomando mais protagonismo, enquanto ele sempre fica mais para trás e sofre bullying e tudo mais, mesmo dos próprios amigos, apesar de ele estar querendo se juntar ali. Não é focado muito na família dele ou na personalidade dele, além de ele ser realmente mais medroso e tal. Apesar de que é ele, né, quem foi mais curioso e acabou sabendo sobre o cadáver, ele foi contar pros amigos meio que como se fosse nesse indício de querer se tornar como eles, né? Assim, vamos dizer, está no mesmo nível, mas ele sempre acaba ficando um pouco para trás. E eu acho que ele nem é tão focado tanto assim no Verne, exatamente para deixar ele um pouco mais de trás, mais de lado e tal, como um personagem menor, como se ele fosse só algo ali para encher o espaço ali, ficar com 4 personagens no grupo principal. Mas eu acho que é uma espécie de mensagem, exatamente porque quando mostra no futuro, né, vamos dizer assim, o que cada um virou, né, quando adulto e tudo mais, como a vida deles seguiram, o Verne ele é o que está melhor sucedido. Então é como se fosse um pouco dessa mensagem mesmo, né, que até tem bastante na sociedade de dizer, né, que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã e tudo mais. Então o carinha que era o mais excluído, que mais ninguém dá nada, que você mesmo como espectador acaba se importando menos, é o cara que vai ser mais bem sucedido no futuro. E por último, a gente tem o personagem que é o que eu acho mais interessante na trama, mais intrigante, que é o Teddy do Champ. O Teddy ele é um personagem meio doidão, meio maluco, assim. Você, logo de cara você vai vendo, você fala assim, pô, esse moleque não bate bem da cabeça. Você acha que a qualquer momento ele vai fazer alguma maluquice que vai ferrar os outros. E na verdade ele realmente acaba fazendo algumas. Logo de cara, quando você vê o Teddy, o jeito de falar dele é mais engraçado, é mais vamos dizer assim, ele fala com uma convicção maior e até com um pouco de raiva na voz. E ele tem a orelha queimada, né? A orelha esquerda dele é toda deformada por conta de um ataque que o pai dele fez, né? O pai dele pegou a cabeça dele e prensou contra uma chapa de ferro quente que acabou deformando a orelha dele, né? Queimando. O engraçado do Terry é que ele tem toda uma questão com violência e tudo mais. Ele gosta da violência mais intrínseca. E o pai dele, por ser militar, talvez tenha gerado isso nele. Ele se veste com uma roupa meio que de militar e tal, apesar de não ser realmente uma roupa de militar, mas o tom das roupas dele lembra o visual de um militar e ele se comporta mesmo como se fosse um militar. Ele tem uma admiração pelo pai dele e ele não culpa o pai dele mesmo tendo feito isso e tal. É uma coisa meio parecida com uma síndrome de Estocolmo, assim, mesmo o cara tendo feito isso com ele, né, esqueci a palavra, várias palavras estão fugindo na minha cabeça hoje. Enfim, mas mesmo o pai dele tendo feito isso com ele, ele acaba não culpando o pai dele e levando uma admiração que, né, esse amor que ele tem pelo pai dele que acaba não sendo muito correspondido, né, o pai dele por conta dessas coisas que ele fez, e o pai dele parece que sumiu depois um tempo também, e ele acha que o pai dele vai voltar, enfim, é toda uma relação bem complicada que ele tem mentalmente ali. Dos 4 é o que tem a mente mais desestabilizada, assim. Tem uma cena logo no meio do filme, onde tem um trem vindo e ele quer ficar parado na frente do trem como se ele fosse, sei lá, indestrutível e tudo mais. Ele fala que ele vai pular no último segundo quando o trem estiver passando ali, e aí isso gera toda uma tensão e o Chris acaba salvando ele, né, tirando ele dali e tal. Enfim, ele é o personagem realmente mais estranho, assim, de você acompanhar e com a mente mais deturpada ali entre os 4, por isso ele se torna um personagem mais intrigante, mas é muito legal de ver ele na trama e ver como ele se comporta e como ele se abre também com os outros. Na história também você tem um grupo lá de bullies, que são os caras que viram o corpo pela primeira vez, e aí a partir daí que as crianças ficaram sabendo, né, que os protagonistas ficaram sabendo desse corpo. E esses 4 eles não são desenvolvidos, não são muito apresentados, porque exatamente eles não têm muita função na história, eles só servem para lá na frente eles poderem representar e, vamos dizer, expandir assim, a personalidade de cada um dos personagens no clímax da história. Assim. Eles são realmente só um recurso de roteiro para você conseguir desenvolver ainda mais outros aspectos dos 4 personagens principais, porque a história é toda sobre os 4 personagens. Eu recomendo que vocês assistam, né, o Conta Comigo. Ele, por ser um filme antigo, ele tem aquela característica básica de todos os filmes antigos, ele é bem lento. E como eu disse, você não tem muita ação, não espere reviravoltas, não espere uma trama muito complexa. O filme não é sobre a ideia, é sobre
o roteiro em si, mas sim sobre esses 4 personagens que eu descrevi aqui. É claro que eu falei coisas que podem ser um pouco de spoiler do filme, mas eu ainda acho que vale a pena você ver e você analisar. Então, se você já assistiu o filme, ou se você vai assistir o filme, depois que você assistir, deixa nos comentários aí o que você observou, o que você tirou do filme para você colocar nas suas próprias histórias e nas suas próprias criações daqui para frente. Se você tiver outras obras que você acha legal aí e que dá para analisar e que dá para aprender alguma coisa, deixa aí nos comentários se você recomenda que eu veja. De repente eu posso trazer aqui algum vídeo sobre. E é isso, galera. Eu desenhei aqui, né, uma das cenas mais clássicas do Conta Comigo, que é eles fugindo do trem aqui. Essa cena, você tem gifs, você tem várias coisas. Toda vez que alguém fala sobre esse filme, você tem essa cena deles fugindo do trem. E aí você tem aqui os 4 personagens, né? O Gory aqui de vermelho, o Chris, ele tá aqui de branco, né, mais na frente. O Verne tá correndo ali, ó, o gordinho correndo junto com o Gory. E o Terry do Champ é o carinha de verde, como eu disse, com aparência meio militar aí, essa blusa verde. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí. E valeu, galera. Falou, é nóis. Espero que você goste dessa nova saga de vídeos.